Muito bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Acho que já tem algumas pessoas que já estavam na outra roda que nós fizemos há 15 dias. Não é isso, Carol? Isso, Bacana. sejam todos bem-vindos, muito bacana mesmo. Hoje é o nosso segundo dia de palestra, haverá mais um dia e é muito bom a gente estar aqui reunindo com vocês. A Thaís, bom dia, Thaís. Bom dia. A gente tem mais um encontro no próximo sábado, que vai ser um tema até mais atual sobre o luto e a pandemia, esse momento aí que a sociedade, né, o mundo vive. Já estamos nesse isolamento há quase um ano. Em março já completa-se um ano, ou agora em fevereiro praticamente. Então hoje a gente vai falar, né, sobre luto e adolescência, na infância e na adolescência. Vamos falar em parceria mais uma vez com o ICATEPSE. Então eu vou me apresentar primeiramente, a Neide vai se apresentar. Vamos falar um pouquinho sobre o ICATEPSE e então dar sequência na palestra de hoje. Eu sou a Carolina, sou psicóloga clínica, atendo jovens e adultos com base na abordagem comportamental e atendo demandas relacionadas principalmente a perdas e luto. Eu sou a Neide, também psicóloga clínica, com abordagem na psicanálise, atendo adolescentes, jovens, idosos. E a demanda do luto, a demanda da depressão, ansiedade, que está tudo ali envolvida também com o luto, é uma das mais recorrentes na clínica, a que eu atendo. Hoje, mais uma vez, como falamos anteriormente, vamos realizar a palestra em parceria com o ICATEPSE. Então, o ICATEPSE é um instituto de psicologia localizado em Santo André. Nós contamos com uma equipe de psicólogas que atendem crianças, adolescentes, adultos, idosos, ou seja, todos os tipos de público, e também diversos tipos de demanda, né, Neide? Isso. Depressão, ansiedade, luto, várias, né? Demandas Sim. recorrentes que chegam à clínica. Sim, sim. O ICATEPSE também conta com uma escola de negócios, oferece mentoria e diversos cursos para psicólogas e também oferece soluções para empresas. Tá? Antes de iniciarmos a palestra de hoje, nós gostaríamos de compartilhar um vídeo com vocês para darmos sequência. Tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. É um vídeo curto, rápido, mas bastante significativo. Vamos contar a história de uma garotinha chamada Cacá e de seu melhor amigo muito especial chamado Lico. Lico é um passarinho muito alegre e gosta de acordar Cacá todas as manhãs com o seu canto. Hora da aula, Lico! Vamos! Cacá e Lico adoram passar o dia todo juntos. Quando cai a noite, eles vão para a cama e deitam juntinhos. Boa noite, meu amigo. E Lico canta canções de ninar para Cacá dormir. Certo dia, na saída da escola, Lico não estava esperando Cacá, como sempre fazia. Que passarinho mais chato! A gente tinha combinado de brincar depois da aula. Acho que ele não quer mais ser meu amigo. Nunca mais vou brincar com ele. Mas quando Cacá voltou para casa, levou um susto. O que aconteceu, meu amigo? Não tenho forças, Cacá. Acho que eu tô muito doente. Pobre Lico. Acho que eu fui muito má por ter dito que nunca mais íamos brincar juntos. Vou chamar o Dr. Silva pra cuidar dele. Ele vai ficar bom rapidinho. Ele tem uma doença muito grave. Como
assim, doutor? Por causa dessa doença, o corpo dele não está funcionando muito bem. E essa doença não tem cura. Ele vai morrer? Eu sinto muito, Kaká. E naquela noite, Lico não cantou canções de ninar para Kaká dormir. E quando amanheceu, Kaká percebeu que seu coraçãozinho não batia mais. Lico, acorde, por favor. Chega de ficar doente e vamos brincar. O Lico morreu, minha filha. Mas ele não pode viver de novo, mamãe. Quando alguém morre, não vive de novo. Foi tudo culpa minha. Não, não foi culpa sua. Ele estava muito doente. Mas ele era tão bonzinho. Mas tudo que é vivo um dia vai morrer. Por que as pessoas morrem? Porque por algum motivo o corpo parou de funcionar. Pode ser que esteja muito velhinho, ou por causa de alguma doença que não tenha cura, ou até por um acidente grave. Pobre Lico. Filha, agora precisamos encontrar um lugar para enterrar o Lico. Coitado, mãe. Como ele vai conseguir respirar? Ele não precisa respirar, minha filha. Quem morre não precisa mais de ar, nem água, nem comida, e também não sente mais frio nem calor. Mas ele vai ter medo de ficar sozinho. A gente, às vezes, tem medo de ficar sozinho, mas quem morre não tem. Pode ficar triste, minha filha. Todo mundo chora quando perde alguém importante. Naquela noite, Kaká ainda estava muito triste. Mas logo pegou no sono e teve um lindo sonho. Ela sonhou que brincava com Lico em um grande parque e os dois estavam muito felizes. E quando acordou, Kaká sentiu falta das alegres canções de seu melhor amigo. E naquele dia, a caminho da escola, Kaká encontrou sua melhor amiga. Ganhou um abraço bem apertado e logo teve uma surpresa. Ela percebeu que as árvores estavam repletas de passarinhos e que o fato de Lico ter sempre um lugar especial em seu coração não a impediria de fazer novos amigos e se divertir com eles. Bom, como falamos anteriormente, é um vídeo curto, né, mas muito significativo, e vocês vão perceber que ao longo da palestra a gente vai tocar em certos pontos, em certos assuntos que foram abordados no vídeo, tá? Vamos começar então a palestra de hoje. Hoje, então, a gente vai falar sobre o luto na infância e na adolescência. Esse assunto acaba sendo muitas vezes deixado de lado, né? Mas a gente acaba observando a importância de se falar sobre luto também nessas fases da vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa enfatizar é que a morte também é um assunto para crianças e adolescentes. Infelizmente, a morte ainda é um tabu em nossa sociedade. As pessoas acabam não gostando de falar sobre esse assunto, né, por N motivos, talvez porque a morte nos causa um sentimento de vulnerabilidade, querendo ou não, é algo desconhecido, a gente não sabe o que acontece após a morte, então isso pode também causar um desconforto e também nos escancara, né, a nossa falta de controle sobre o nosso tempo, sobre a nossa vida. Mas por que falar da morte? Justamente para a gente criar um espaço de troca, de acolhimento, onde as pessoas se sintam seguras para falarem, para serem ouvidas e que a gente consiga, né, ter essa troca mesmo de identificação. Nem sempre a morte foi um tabu, né? Então, antigamente, a morte ocorria em casa, eram feitas cerimônias, rituais para se despedirem da pessoa que estava doente.
ela ficava realmente no leito de morte, né, aguardando ali os seus últimos dias. Havia pessoas, havia família, havia acolhimento. As crianças também acabavam participando dessas cerimônias, desses rituais. Só que a partir do século XX, isso mudou. A morte passou a ocorrer dentro dos hospitais, de maneira solitária, de maneira escondida. E a morte passou a ser silenciada. É claro que houve uma mudança aí no último ano, por conta da pandemia, isso acabou ficando mais escancarado, mas esse é um tema para a próxima palestra. Então, não só a morte passou a ser silenciada, mas também o luto, né? As reações passaram a ser silenciadas pelas pessoas, pela sociedade em si, e também dentro de casa, pelas famílias, principalmente se há crianças no meio familiar. Os adultos acabam não falando sobre a morte, acabam escondendo esse assunto. Pode ser uma forma de proteger, né, a criança para que ela não entre em contato com a perda, não entre em contato com a dor. Mas, assim, as crianças, assim como os adultos, elas também percebem, né, que algo está estranho. Elas percebem que tem alguma coisa diferente, principalmente se há choro, se há cochicho, se há uma movimentação maior dentro de casa, isso acaba sendo percebido por essas crianças. E as crianças também ficam enlutadas, assim como os adultos. Vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter falta. E claro que vão haver reações diferentes, né, específicas ali da fase que elas estão, mas elas também sofrem, elas também sentem. E muitas vezes os adultos acabam não incluindo as crianças nos rituais, né? Eles vivenciam o luto, eles passam por aquela dor, muitas vezes não incluem a criança nesse momento, e as crianças acabam vivenciando o seu luto de maneira solitária. E também não participam dos rituais, né? Isso acaba sendo muito dificultador, né? A criança não participar dos rituais, isso acaba sendo complicado, justamente para a elaboração dessa perda. Neide vai falar um pouquinho agora sobre as fases da infância, né? E a compreensão da morte. E até complementando o que a Carol acabou de dizer, né? A morte, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Da nossa rotina. Seja a morte física ou a morte simbólica, ou seja, e às vezes o adulto ele quer, como a Carol disse, né, proteger, porque às vezes é um assunto até difícil para o adulto lidar, porque muitas vezes aí, se a gente pensar que aquele adulto já foi uma criança, aquele adulto já foi um adolescente, ou seja, às vezes para ele também é difícil, né? Como que ele lidou com a morte quando é infância, na adolescência, e agora como ele vai falar da morte para aquela criança. E a gente trouxe aqui muito rápido, breve, para a gente falar assim, um pouquinho do desenvolvimento humano, né? Nessa fase de criança, da infância e da adolescência. Porque, assim, os teóricos, eles acabam dividindo, mas isso não significa que os 3 primeiros anos seja nessa forma que eu vou trazer aqui, a segunda infância, a terceira infância. Porque no dia a dia, na rotina, né, não tem assim, fez 5 anos, tem esses comportamentos, tem 3 anos, tem esse comportamento. Não, né? Tem estudos que mostram, mas não significa que seja dessa forma. Então, os 3 primeiros anos, né, da vida de uma pessoa, da vida da criança, é aquela idade que nasceu, a amamentação, os primeiros contatos, né, com os pais, com os cuidadores, o toque, as primeiras palavras, o balbuciar, né, que isso é em todas as crianças do mundo inteiro, né? O andar, o caminhar, tudo isso ali nos 3 primeiros anos da criança. A segunda infância, né, que é considerada dos 3 aos 6. Então a criança já tem as brincadeiras simbólicas, já tem contato ali com o brinquedo, já brinca de pai ou a mãe ou o cuidador, achou, escondeu, que para a criança, porque assim, como a Carol disse, até os 2 primeiros anos não tem assim essa noção de morte, o que é a morte? Então, às vezes, simbolicamente, esse acordar e dormir, aquelas brincadeiras que, né, achou, sumiu, então assim, é esse contato que a criança vai ter. A terceira infância, já aquela considerada dos 6
aos 12 anos, mais ou menos, que já está entrando na adolescência. Essa terceira infância, não que na segunda não tenha e na primeira, por conta da modernidade, esse contato já com a segunda instituição, que é a escola, que a primeira é a família, né? A segunda vai ser a escola. Então, é aquele luto até de ir para a escola, já saiu de ambiente, muda, novos amiguinhos, a professora. E na terceira infância, esse período escolar é maior, né? O tempo de escola, que a criança vai para a escola, fica mais tempo na escola, já começam as responsabilidades, um número maior de colegas, grupos. Então, assim, tudo isso, todas essas fases de infância, e depois a gente vai falar da adolescência, também tem lutos envolvidos ali para a criança. Os lutos físicos e o luto simbólico, né? Tem perdas, tem também sentimentos, tem emoções, tratando-se de ser humano. Neide, a Oi? Mariane perguntou sobre o que é morte simbólica, Morte que é perdas, simbólica. Porque a perda simbólica. física é quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, faleceu a avó de uma criança, né? Então, essa é uma morte física. A simbólica é quando a criança, ela estava só no ambiente da casa dela e ela vai para a escola. Isso já é uma perda, porque ela já foi para uma outra instituição, um outro lugar. São outras pessoas. Cadê o meu pai, a minha mãe, o meu brinquedo que eu tenho ali, o meu cachorrinho que às vezes brincava? Então, são mortes simbólicas, de símbolos, né? O simbólico é de símbolos. A física é quando tem realmente uma pessoa que faleceu, um pai, uma mãe, um irmão, um colega, isso é a morte física. E as simbólicas são esses símbolos que vão se perdendo também, que são perdas. Às vezes a perda do corpo, né, que a gente vai falar um pouco quando a gente chegar na adolescência. A criança, o adolescente perdeu aquele corpo de criança. É uma perda simbólica. Ficou mais fácil para entender? Sim. Mudança de casa, mudança do corpo, né? A Valéria comentou aqui que a separação de pais pode ser uma morte simbólica, né? Uma perda Sim. simbólica. É até um Sim, assunto do próximo post, olha que interessante. Isso mesmo, é a morte simbólica. Então a gente já falou um pouquinho, né, do início aí da fase infantil. E aqui, ó, sim, como vocês comentaram sobre a morte simbólica, alguns lutos na infância, que a gente nem se dá conta aí na rotina que isso também é luto. Perda de um animal de estimação. Esta é uma morte física, né? Se o cachorro morreu, o gato morreu, o passarinho da Cacá, lá no vídeo que nós apresentamos logo no início, o passarinho dela morreu, isso é uma morte física. E foi muito importante a mãe da Cacá falar para ela, morreu, tem algumas doenças que não têm cura. O médico comenta com ela, ele tem uma doença que não tem cura. Ele não infantilizou a Cacá, ele não precisou explicar, segundo, né, a medicina, fez toda aquela explicação sobre a doença. É uma doença que não tem cura. No entendimento da Cacá, no linguajar da Cacá, ele explicou para ela. E a mãe também coloca para ela a morte, ela fala morreu, a morte. Separação dos pais, né? Porque isso é muito comum hoje em dia. E isso também é um luto para a criança, né? Então, às vezes, ela vai mudar de casa, muitas vezes ela muda de bairro, ela muda de escola por conta dessa separação. Então, isso também é uma morte simbólica. Mudança de escola, às vezes pode ser em decorrência dessa separação dos pais, ou não, os pais não se separaram, mas tiveram que mudar de bairro, mudar de estado, de país, mudam de casa, mudam de cidade. Tudo isso são mortes simbólicas, que gera também um luto para a criança. Chegada de um irmão. Até então era só uma criança naquele ambiente, naquela família. Chegou meu irmão, e às vezes muitas crianças perdem um irmão, mas a partir do momento que ele chega, ele perde aquele lugar, né? A mãe tem que dar atenção para aquele bebê. Então, a chegada de um irmão, se perdeu alguns cuidados por conta de se voltar o cuidado para essa criança que nasceu. E o próprio luto da infância para a adolescência, que aquele corpo que não é mais infantil, os meus pais já não me tratam mais como criança, as responsabilidades vão aumentando na escola, o grupo de amigos.
Então, também é um luto. Esses são alguns lutos simbólicos. E aqui nós trouxemos algumas reações características do luto infantil. É claro que a criança também vai apresentar reações de luto, reações no luto como os adultos, né? Inclusive, na primeira palestra a gente trouxe inúmeras reações que são comuns, que são esperadas, né, no processo de luto. Então, dentre o medo, a tristeza, a saudade, a culpa, a raiva, tem essas reações também que acabam sendo mais específicas, mais características da infância. Então, a sensação de insegurança e abandono, principalmente quando há a morte de um dos pais ou de um cuidador, a criança tem essa sensação de que ela vai ser abandonada, de que ela foi abandonada. Acaba também tendo medo de perder outra pessoa. Mais uma vez, isso principalmente acontece quando um dos pais morre ou mesmo o cuidador. Então, a criança fica com medo de perder as pessoas, né? Como ela ainda não tem muita noção de tempo, de espaço, tudo é muito simbólico ainda para a criança, ela acaba não tendo isso desenvolvido, né? Como adulto, como adolescente. Também há uma ansiedade de separação. Então, a criança não quer ficar sozinha, ela quer sempre estar acompanhada, principalmente de alguém que ela confia, né? Justamente para que ela acaba tendo esse medo, né, de que a pessoa pode morrer, pode desaparecer. O retraimento social acaba sendo também frequente, então isso pode ser percebido dentro de casa ou até mesmo em ambiente escolar. A criança ficar mais retraída, não conversar tanto, não querer brincar. A fantasia de que a criança foi responsável pela perda também pode ocorrer, né? Como se ela fosse a culpada. Então, por exemplo, no vídeo que a gente apresentou do passarinho, né? A Cacá acaba perguntando para a mãe se ela foi responsável. Foi culpa minha. Não, não foi culpa, né, da criança. É algo que acontece com todos nós. E aí é muito importante que o adulto enfatize isso, esclareça para a criança de que não foi culpa dela, de que isso vai acontecer com todo mundo. Mais uma vez, o luto, né, as reações acabam sendo percebidas na escola. Então, pode ocorrer uma dificuldade de concentração, além do retraimento, como eu havia falado anteriormente. Pode haver também algum tipo de déficit de aprendizagem. As notas podem acabar mudando, a criança pode não mais fazer lição, né? O rendimento pode mudar. Então, tudo isso pode acontecer. Tem uma participação, Carol, Tem. da Valéria, ela perguntando, né? Por favor, algum dos itens citados ocorre no adulto ou tem diferença? Ocorre, porque os sentimentos é inerente do ser humano, né? É como eu disse lá no início da palestra. Às vezes, como aquele adulto foi lidando com as perdas, com os lutos, fica até difícil para ele passar isso para a criança, para falar sobre a morte, para falar sobre a finitude. Então, assim, são itens também que podem, esse retraimento social, o medo de perder outra vez, a insegurança, a culpa, que a gente até comentou na palestra anterior, que a gente trouxe essa questão das emoções, culpa, medo, ansiedade. Então, isso também faz parte do adulto. Quer complementar, Carol? Sim, com certeza. A culpa pode até ocorrer a partir do momento que a pessoa acha que pode ter evitado a morte daquela pessoa, né, que faleceu, que poderia ter feito algo para evitar ou que deixou de fazer algo, mas todas essas características podem sim, né, todas essas reações também são esperadas no adulto. Se o adulto está trabalhando, está na faculdade, essa dificuldade de concentração também pode acontecer nesses ambientes, né? O retraimento social pode também ser apresentado através de um isolamento, então a pessoa não querer sair. A ansiedade, né? Isso tudo acaba sendo presente no adulto também. Agora a gente vai falar um pouquinho da adolescência, também faz parte o luto. Então, é interessante porque o luto faz parte desde o início
desde bebê, desde da infância, adolescência, fase adulta, faz parte. As perdas fazem parte, né? É que às vezes essa questão mesmo do lidar com o luto, lidar com a perda, e nem se percebe, né? Porque, como eu disse, a morte é rotina, tanto simbólico quanto físico. E o que que é a adolescência, né? É a etapa da vida que separa a infância do adulto. Então fica naquele meio, né, aquilo como eu já disse, já tem o luto da perda do corpo infantil, que já está entrando ali na adolescência, que segundo a OMS, existem 3 fases, eles caracterizam como 3 fases: a pré-adolescência, dos 10 aos 14, a adolescência dos 14 aos 19 e o jovem dos 19 aos 24. Mas tem algumas literaturas considerando que a adolescência vai até os 28 ou 29 anos, né, por conta de mudança de comportamento, os filhos que não saem da casa dos pais, que ficam até 30 anos. Então, assim, tem algumas literaturas que esticam esse período, não é só dos 10 aos 19, estica mais um pouco. E é um conceito socialmente construído, desde que a gente vê na história, na Idade Média, na idade do romantismo, na idade moderna. A partir do século XX, tem-se uma mudança, uma questão com a questão do início das escolas. Então, isso ficou muito mais presente, essa mudança. Então, tem a escola, na fase dos 6 anos já tem o início da fase escolar, tem a adolescência, então isso muda essa construção. E nesse momento de adolescência, que começa ali mais ou menos, né, dos 12 anos, 10 anos, tem uma mudança de comportamento, tem a mudança biológica, né, hormonal, o corpo da criança muda, na menina, no menino, os pelos, o aumento do seio, a voz. Eles começam grupos, né, tem um grupo referência, participam de grupos, 3 ou 4 ali na sala de aula. Então, assim, tudo isso na adolescência, já tem o luto da infância, os meus pais já não me tratam mais como criança, né, não tem mais aquele, não é que não tem o cuidado, vai mudando, né, na escola já muda. Então, assim, é marcado por condições históricas que a gente vem, a modernidade, a história, o social, o sócio-histórica, e a mudança do corpo e o biológico. Então, assim, a fase da adolescência, ela fica entre 2 fases, infantil e adulta. Então, é uma fase que, para o ser humano, tem todos esses lutos do próprio corpo e aquelas perdas que nós já comentamos, né? Físicas que podem acontecer, separação de pais, mudança de escola, a chegada de um irmão, um amigo que se perde, pode morrer um amigo. Então, assim, são inúmeras as perdas que podem ocorrer na adolescência também. Adolescência e a compreensão da morte, né? A criança, a gente já viu que acaba tendo uma percepção diferente da morte, né? Acaba tendo ali algumas reações características no luto infantil, mas o adolescente, assim como o adulto, já tem uma percepção cognitiva desenvolvida. Então, o adolescente sabe que a morte é universal, que ela acontece com todo mundo, com todos os seres vivos, também sabe que a morte é irreversível. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa noção, que ele tem essa percepção, ele acha, né, acredita ali que a morte acaba sendo distante, que vai ocorrer com as pessoas, mas que não vai ocorrer com ele. Então, a adolescência, ela acaba sendo uma fase muito intensa, né? Os adolescentes sentem demais, expressam demais, tudo, né, acaba sendo uma explosão de sentimentos, de reações. E é nessa fase também que o paradoxo vida-morte acaba ficando mais evidente. Então, por justamente ser uma fase mais intensa, o adolescente acaba fazendo algumas atividades mais arriscadas, né? Acaba querendo ter alguns momentos ali, gostam de correr riscos. A gente pode ver também, inclusive, os comportamentos de beber, né, uso de drogas, a questão de algum esporte mais radical, atividade, que geralmente acabam colocando esses adolescentes em risco. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa percepção cognitiva, ele sabe que a morte existe,
ele acha que a morte não vai acontecer com ele, né? O adolescente tem essa sensação de que é invencível, de que nada pode abalá-lo. E aí, da mesma forma que a gente trouxe os lutos presentes na infância, nós também trouxemos alguns lutos na adolescência. É claro que há também perda de pessoas importantes, a perda de animal de estimação, mudança de escola, de cidade, tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer fase da nossa vida, né? Mas a gente também trouxe a questão da perda do corpo infantil, porque tudo muda, né? O corpo muda, a voz muda, a personalidade pode mudar. Então, são perdas, né? Perdas recorrentes. E há também a perda da identidade infantil. Então, até determinado momento, a criança acaba sendo chamada de uma forma, sendo vista de uma forma, e de repente tudo isso muda. Seja através de responsabilidades, seja através da forma como ela se comporta. Então, também há essa perda que acaba sendo bastante importante. E também há a perda dos pais ou dos cuidadores da infância. Então, mais uma vez, os pais infantis acabam tratando a criança de uma forma, com certos gestos, ou mesmo a criança não tem tanta responsabilidade, e de repente os pais passam a tratá-la já como um jovem adulto, com responsabilidades, de formas diferentes. Então, tudo isso acaba sendo muito significativo para aquele adolescente. E também trouxemos algumas reações, né, que o adolescente pode apresentar. Mais uma vez, o isolamento, o retraimento, isso pode ocorrer dentro de casa, o adolescente se isolar dentro do próprio quarto, até mesmo na escola, né? A dificuldade de falar sobre o luto, então o adolescente acaba tendo essa dificuldade de conversar sobre os seus sentimentos, de conversar sobre a sua dor, não só com a sua família, mas também com amigos. E também tem a dificuldade em parecer diferente dos colegas, dos amigos. Principalmente se há a perda de um dos pais ou dos cuidadores. Então, isso acaba dificultando, acaba sendo ali bastante importante. Muitas vezes, o adolescente pode apresentar um sentimento de negação. Então, ele passa a não querer entrar em contato com a dor. Para isso, ele foge, né? Ele se esquiva. Então, ele pode passar a sair mais, né? A não ficar muito tempo dentro de casa. Se é uma morte que ocorreu ali dentro, no meio familiar, ele pode ter esse comportamento justamente para não lidar com a falta. Comportamento de beber, né? De usar drogas, isso também pode ocorrer, principalmente com adolescentes mais velhos. E isso ocorre justamente para ele não entrar em contato com a perda, né? Para não entrar em contato com a dor. E é interessante, Carol, até complementando, né? Essa fase da adolescência é tão importante no desenvolvimento humano, tanto quanto a fase infantil, aquela primeira infância, a segunda infância, e tem uma construção, né, social de que dizer que a adolescência aborrecência, e isso tem que ser desconstruído aos poucos, né, porque assim, é um momento de muita mudança hormonal, mudança de voz, mudança do corpo, então olha quantos lutos que já tem, né, simbólico, e ainda lidar com a sociedade, né, daqui a pouco eu já tenho que começar a trabalhar, é uma fase que fica entre a fase infantil e a fase adulta. Parece que ela sente até ela meio espremida, assim, né? Então, essa questão do aborrecência, né? Tem que se desconstruir. Não, é uma fase que faz parte, é muito importante também no desenvolvimento do ser humano. E por que é importante de falar sobre a morte? Por que é importante conversar sobre a morte? Assim como a gente viu lá no vídeo do passarinho, que hoje ele não cantou, que a mãe fala da morte, o médico fala sobre a doença, porque é isso que vai legitimando, que a gente vai tendo contato com a finitude, porque aquilo que eu disse, a morte faz parte da nossa rotina, seja física, seja simbólica. Se a gente abrir hoje um noticiário aqui, vai ter alguma notícia de morte, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vive, né? Todos os dias a gente recebe notícias de um consórcio que fizeram aí os meios de comunicação. Quantas mil mortes, morte imóvel que eles estão chamando. Olha isso. Então, assim, a morte a gente lida com ela a todo momento.
notícia, alguém que conhece. Então, por que que é importante falar da morte? Porque ela faz parte da nossa vida, né? A gente sabe que tem a finitude. Então, assim, permitir que a criança expresse os seus sentimentos. Assim como a mãe da Cacá, né, ela se sentiu triste, ela chorou. Isso foi muito importante. Aquele vídeo é infantil, mas é tão importante a gente trazer aquele vídeo até para a gente adulto, para lidar com a criança, com o adolescente, até com os adultos mesmo. Usar o nome da pessoa falecida. Então ela usa o nome do passarinho que faleceu, né? A mãe dela não fala para ela assim: "Ele foi para o céu, virou uma estrelinha". Não, ele morreu, as pessoas morrem por doença, que algumas doenças não têm cura. O médico ali, ele trata, explica para Cacá de uma forma que ela entenda. Não precisa ter uma explicação tão, né, metafísica. Não, morreu, teve uma doença. E é isso, é falar de acordo com o nível de desenvolvimento. É chegar para uma criança, fazer uma explicação enorme, toda metafísica, a criança não vai entender, né? Não é uma estrelinha que foi para o céu, morreu, vai enterrar, não vai estar mais com você. Usar o nome de quem morreu, ou o nome, por exemplo, da avó, o passarinho da Cacá lá no vídeo. Responder às dúvidas com sinceridade, assim como a Cacá teve dúvida. Ele, que doença é essa? Que acontece? O médico foi explicando para ela. E a mãe dela também foi explicando durante o vídeo. E muitas vezes é difícil falar de morte, é difícil entrar em contato com as emoções. Buscar psicoterapia, buscar um espaço, um profissional que possa lidar com essa criança, com o adolescente, muitas vezes com os cuidadores, porque muitas vezes chega a criança, mas os cuidadores também, os pais, estão precisando falar sobre a morte, estão precisando de espaço de falar sobre o que sente, legitimar o que sente. Por isso que é importante de falar sobre a morte, porque nós estamos com ela a todo momento, faz parte da nossa rotina. Temos 3 interações aqui, Neide. A Lidiane Opa. comentou o seguinte: infelizmente a cultura ocidental foi educada a não perder, e para a criança normalmente as perdas são simbolizadas. A gente vive numa cultura da positividade, né? Então não é permitido falar sobre a morte, não é permitido falar sobre tristeza, sofrimento, tudo isso é silenciado. Né? E principalmente para as crianças, né? E as famílias, os adultos muitas vezes acabam não conversando sobre a morte para as crianças, né? Até brinquedo quebrado, né? Esse tipo de coisa acaba sendo visto de uma forma pesada, né? Não só pela família, como pelas crianças. E é interessante, Carol, porque assim, até nos desenhos animados tem-se a morte, né? Tem a morte. A nossa cultura não tem mesmo, como você disse, né, de falar sobre morte, porque morte remete ao quê? À tristeza, à perda, à frustração. E a sociedade, ela impõe que a gente tem que ser feliz o tempo todo, e a gente não tem como ser feliz o tempo todo. Porque a vida vem com as suas demandas, com as suas questões. Quem é feliz o tempo todo? Né? Então, assim, chega até ser um transtorno, porque faz parte, a gente tem perdas, tem frustrações. Então, até os desenhos eles trazem, né? Se a gente for lembrar um desenho do Pica-Pau, então daqui a pouco passava um carro em cima dele, o Tom e Jerry também. Então, o desenho aquele que vira uma fumacinha. Então, assim, já é uma maneira que a criança já foi lidando com a morte. Mas é importante. E a nossa cultura realmente, ela não tem essa educação de falar sobre a morte. E olha como é importante falar sobre a morte, sobre a Sim, finitude. E tem uma exatamente. pergunta. Tem. A Valéria e a Ana, Neide, elas gostariam de saber o vídeo que a gente passou. A gente vai colocar o link aqui no chat daqui a pouquinho, mas o nome do vídeo é O Dia que o Passarinho Não Cantou. Ele está disponível no YouTube. Tem mais uma pergunta? Tem, E o a morte Cândido. simbólica, como pode ser trabalhada? Da mesma maneira que a morte física, porque são perdas, vai colocar ali os sentimentos, a tristeza, o medo, a culpa. Por exemplo, uma morte simbólica de pais, né? Muitas vezes as crianças se culpam por aquela separação. Nossa, será que os meus pais se separaram por minha causa? Olha a culpa. Assim como a Cacá lá no vídeo do passarinho, ele morreu por minha culpa? Então, assim, sim,
a morte simbólica vai ser trabalhada da mesma forma. A Silvia perguntou se vai ficar gravado. Sim, após o término do ciclo de palestras, vai ser disponibilizado no YouTube, as palestras, os vídeos, enfim, tudo isso vai ficar gravado também. Tem mais alguma participação? São os Por agradecimentos. enquanto. Tem uma pergunta do Cândido. Chegou agora. Chegou agora, sobre a chegada de um irmão. A chegada de um irmão no caso da morte simbólica, o que fazer? Então, como lidar com isso, né? Porque aquela criança estava ali só com ela, só tinha ela. Então, assim, voltar a atenção para ela também é importante, né? Fazer com que ela faça parte da rotina daquela criança, do que chegou, do irmão, né? Então, assim, porque ficou, não sei, vamos supor que a criança ficou 7 anos sem um irmão. Olha quanto tempo ali, só os pais e a criança, né? Chegou um irmão, ela vai perdendo aquele espaço que os pais só davam atenção para ela, agora chegou o irmão. Então, colocar essa criança dentro dessa rotina, trazer essa criança, dar atenção para ela, porque às vezes essa criança de 7 começa a regredir, começa a querer usar chupeta, pode querer fazer xixi na cama, querer não, às vezes muitas fazem, e faz parte, porque ela perdeu aquele lugar. Então, colocá-la nessa rotina, conversar com essa criança, perguntar o que ela está sentindo com a chegada do irmão, como que é para você esse irmão que chegou, é importante. Outra coisa também que eu acho que é importante complementar, se esse irmão ainda não chegou, né? Se a criança ainda está sendo gerada, tá dentro da barriga da mãe, ou mesmo a criança ainda não nasceu, né? O bebê ainda não nasceu, já é importante conversando com a criança, né? Com esse outro filho, antes mesmo do nascimento do bebê, já ir preparando, você vai receber um irmãozinho, a partir de algum momento não vai ser mais só você, vamos ter mais um filho, você vai ter um irmão. Então, já ir preparando essa criança para ela ir entendendo e aceitando. Que mais uma pessoa vai chegar, que a atenção será dividida, né? Que até então a atenção era só dela, né? E agora essa atenção vai ser dividida. Tem mais uma Enquanto participação. Essa daí, tem. Carol. Pode ler. A Gabriela perguntou onde as aulas vão ficar gravadas. Vão ficar no YouTube, ainda não estão. Vai ser após o término da última palestra. E a Maria de Lourdes perguntou: e quando a criança não quer participar do velório? É importante não forçar. É claro que a gente precisa consultar a criança, né, explicar o que vai acontecer, mostrar para ela, né, como que vai ser, explicar, mas ela precisa ser consultada. Você quer participar? Você quer estar junto ou não? E se a criança não quiser, isso deve ser respeitado. Porque se a criança não quer participar e mesmo assim ela é levada, isso pode até desenvolver um trauma ali naquela criança, né? Aquilo pode soar de uma maneira muito traumatizante ou mesmo muito difícil para o entendimento dela, para o desenvolvimento dela, né, Mindy? Sim, tem que e respeitar, né, perguntar, já é uma criança, já vai se tornando ali um sujeito. Então, assim, perguntar: "Você quer ir?", explicar o que vai acontecer, o que porquê daquele momento. E se ela não quiser, respeitar. Mas não assim naquelas fantasias, né, virou uma estrelinha. Não, existe um ritual, que esse ritual do enterro, do velório, que é muito importante, explicar para ela. Se ela não quiser ir, respeitar. A Ana comentou que ótimo que as palestras vão ficar gravadas, quero muito rever. Que bom, Sim, Ana. ficaram sim, Ana. E durante o processo do luto, né, esse processo é doloroso, não tem um tempo, assim, certo de, né, 2 meses acabou o processo do luto, 1 ano, 2 anos, isso é muito singular, é de cada um, é como cada um vai, lidando com esse processo do luto, não tem uma data. "Ai, começou no dia da morte", quando é uma morte física e termina daqui 1 ano, não, é no seu tempo, né, aquilo que eu sempre falo, o tempo da psique, das nossas emoções, do psiquismo, é diferente do calendário, né, então assim: "Ah, eu tenho que terminar esse processo quando fizer 1 ano que teve essa morte física", não, é um processo e vai lidando. Tem dia que vai ter choro, tem dia que vai sentir culpa, tem dia que vai ter um sorriso,
Tem dia que vai ter os amigos, que é muito importante, ali como o vídeo da Cacá. Ela chorou, ela enterrou o passarinho, que é o ritual, que é o velório, né, se a gente fizer uma relação. Ela enterrou o passarinho, ela chorou. E aquele grupo de amigas, né, dos amiguinhos que foram chegando próximos, isso é muito importante, essas relações sociais que a criança tem, o adolescente tem, o adulto tem, isso vai fazendo parte também no processo do luto. Tem aquele momento de retraimento social? Tem pessoas que querem ficar um pouco isoladas, querem chorar, não querem encontrar com outras. Isso tudo é esperado dentro de um processo do luto. E nesse processo, se a criança quiser desenhar, pode desenhar. Se ela quiser escrever uma carta, se ela já está alfabetizada, para o cachorro que faleceu, para a avó, para o vô, isso também é bom, é terapêutico até. Um diário de sentimentos, se ela quiser ali colocar: "Hoje eu senti triste, no outro dia me senti triste", e no mesmo dia pode sentir triste e alegre, com medo e culpa, os sentimentos eles oscilam durante um dia. Um livro de memória, se ela quiser colocar um livro de memória com histórias que aconteceu, com fotos, isso também faz parte, são maneiras de lidar com o luto. E tem um prazo para acabar? Não, não tem. Até chegar esse processo e finalizar é de cada uma, é de cada criança e de cada adolescente. Temos uma interação Tá. da Isabela. Hum. Há aquelas situações em que a criança pede muito um irmãozinho. Ela gera tanto uma expectativa em cima do irmãozinho, de só brincar, por exemplo, e aí quando ela se depara ali com outra realidade, há também um luto, uma frustração? Sim, de idealização, né? A criança idealiza a forma como vai ser esse irmão, e aí de repente aquele nenê acaba não brincando logo de cara com ela. Isso pode sim gerar uma frustração. Mais uma vez, a necessidade, né, a importância da conversa dos pais com essa criança para explicar: olha, logo, logo ele vai estar brincando com você. Por enquanto ainda não, ele é muito pequenininho, mas isso vai acontecer um dia. E a criança quando nasce requer toda aquela atenção, né, porque é um bebê, mama a cada 2 horas, a cada 3 horas, e é banho, e faz xixi, faz cocô. Então, assim, até a mãe fica com uma certa dificuldade de se voltar a atenção para aquele que pediu o irmão, porque aquele que pediu o irmão não tem noção de como é cuidar de um bebê, né, ele vai achar que chegou do hospital, já vou brincar, e não é assim. Então, é como a Carol disse, tem um tempo ainda para ele começar a brincar. E o tempo da criança não é como o nosso, né. Esse tempo para ele é no dia seguinte, já vou conseguir brincar com ela daqui amanhã ou daqui uma semana, e não. Então, assim, tem frustração, ele está tomando aquele meu lugar, não tem mais atenção dos meus pais. Então, é esse luto simbólico mesmo. Tem frustração, tem raiva, tristeza, os sentimentos do luto. E como em todas as nossas palestras, né, Neide, a gente Sim. traz uma sequência de indicações de materiais, de filmes, de livros, e a gente vai comentar um pouquinho, brevemente, sobre cada um desses filmes, justamente porque eles podem ser apresentados para as crianças, trabalhados com as crianças, em casa, em ambiente escolar, todos eles são muito ricos. Tem um filme que, como estão falando muito da questão da chegada do irmão, né, de um irmão que perde o lugar, tem um filme que a gente acabou não colocando, mas é o Poderoso Chefinho. É sobre um irmão que chega, então, assim, é bem interessante como essa criança, acho que ele tem uns 7 ou 8 anos, vai lidando com a chegada desse irmão. É uma fábrica de bebês, é um desenho animado muito bacana, chama O Poderoso Chefinho. Ele não está aqui, mas quem quiser assistir é bem interessante. Fizeram umas perguntas sobre a chegada de irmãos, então é bem bacana esse. Bom, Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite é um filme que traz a questão de ele já está na adolescência, lidando com a morte da mãe que vai chegar. Então, como ele vai lidando? A mãe tem uma doença terminal, e como que ele vai lidando com esse luto. Além dos pais serem separados, que já é o luto simbólico, vai ter o luto da mãe, né, que é o físico, como que ele lida e como ele faz esse processo do luto. Esse filme é muito interessante.
A gente acaba dando spoiler, né, Carol, dos filmes. Não tem como. Sim. É, justamente porque todos eles trabalham, né, esse tema de luto, de morte, então as pessoas já precisam esperar que isso vai acontecer em É, determinado momento dos filmes, né? Ponte para Terabithia é um filme que eu assistia muito durante a minha infância, início da adolescência. É um filme muito rico, muito importante. Fala de fantasia, né? Fala de amizade, de união. Então, justamente nesse meio termo, da infância para a adolescência. Então, em meio a tudo isso, a toda essa amizade que acaba sendo construída entre os personagens principais, existe também toda uma fantasia que é criada, né? Eles acabam brincando muito na floresta, eles fazem da floresta o reino deles, isso é muito, muito bacana. Só que em determinado momento do filme há uma perda, né? Há uma morte. E um dos personagens acaba precisando lidar com essa morte, com as reações, com os sentimentos presentes no luto. Mas é muito interessante porque após a morte há a vida, né? Então mostra um deles voltando a fazer as suas atividades, mostra esse personagem voltando a viver, a ter o ânimo, né? A brincar, a fantasiar por eles dois. Então acaba sendo muito bacana de ser trabalhado com crianças e com adolescentes esse filme também. e é até interessante, né, Carol, eu falei aqui que a gente dá o spoiler dos filmes. E qual que é um dos maiores spoilers da vida? É a morte. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer, né? É lidar com a morte. É um spoiler, né? Sim, Viva a Vida é uma Festa, né? Esse filme eu indico para todo mundo, crianças, adolescentes, adultos. É um filme maravilhoso, aborda a família, né? O tema família, então isso é muito enfatizado em todo o filme. A questão do perdão também acaba sendo enfatizada. Fala sobre a morte também e fala sobre a vida, né? E claro, mostra ali um pouquinho da cultura mexicana, que é uma cultura muito bonita, muito colorida, muito viva. E é um filme lindo, gente. Recomendo para todo mundo assistir. Marley e eu, ele esteve presente na nossa primeira roda, né, como indicação, que foi sobre o luto de mortes não legitimadas, que é de um pet. E esse filme também entra nesse, porque são crianças lidando com a morte desse cachorro. E assim como no vídeo do Passarinho Não Cantou Hoje, também tem um ritual. Os pais não mentem para as crianças, né? Eles revelam que ele tem uma doença e que ele pode não vir né, a retornar do veterinário na última vez que ele vai. E realmente, quando ele retorna, já retorna para o enterro, tem o ritual de enterro. Tem acho que é a irmãzinha, ela desenha, né, contando ali histórias sobre como foi a vida daquele cachorro naquela família, esse pet nessa família. Então é muito bacana esse filme, ele é maravilhoso, ele retrata, né, o momentos de alegria, a perda, a frustração, o luto, o ritual de enterrar o cachorro. Esse também é muito bacana, divertidamente. Divertidamente. Esse para em todos, né? Esse é Esse coringa. também. É um filme que dá para trabalhar muita coisa, muito, muito tema, muito assunto. E mais uma vez é um filme muito rico. Também para todas as idades. Além da gente conseguir trabalhar as emoções, os sentimentos, a gente consegue também trabalhar o luto. Então, a personagem Riley, né, que é a menininha, ela sofre alguns lutos ao longo do filme. Então, a gente vê ela crescendo, né, saindo ali da fase da infância para a adolescência. Então, isso acaba gerando um luto dela, né, não só no corpo, no desenvolvimento da personalidade, como também na relação com os pais, a aborrecência, né, que a Neide acabou falando lá no início. Então, isso é muito perceptível. E também há o luto da mudança de cidade, de escola, de casa. Então, isso acaba mexendo muito, muito, muito com ela, né? Então, acaba
dando para trabalhar muita coisa através desse filme. Esse filme ele vai em todas as nossas rodas. Ele consegue em todas, como indicação. Bom, A Viagem de Chihiro, esse filme, assim, maravilhoso. Ele está na Netflix, ele já foi ganhador de Oscar no ano de 2000. Esse é um luto simbólico, né? Quem que perguntou sobre o luto simbólico, Carol, lá no início? Depois, se puder, só para eu falar o nome da pessoa, participante. Esse retrata o luto simbólico, porque ela está exatamente nessa fase, saindo da infância, essa transição, entrando na adolescência. Então, ela tem assim um mimimi, ela é uma filha única, tem a questão da escola, e ela vai passando por situações. Foi a Mariane, ó, Mariane, esse Foi filme a é ótimo. Mariane, isso. Ele traz muito essa questão do luto simbólico aí dessa transição de infância para adolescência. E ela vai passando por questões que ela tem que ir resolvendo ali, sem os pais, né? Os pais estão com ela até um determinado momento, daqui a pouco os pais não estão mais, mas não por morte, e ela tem que ir resolvendo, e vai se percebendo o crescimento dela, saindo da infância para a adolescência, nessa resolução de problemas. Esse retrata muito sobre o luto entrando na adolescência mesmo, saindo da infância e entrando na adolescência. De relações, de amizade, de pessoas, de família, tem avós, tem sentimentos, e como que ela vai solucionando todas essas questões. Sim. A Paula perguntou sobre o medo de um dos filhos, né? Medo do pai que faleceu há 2 anos. E agora o filho tem apresentado medo, receio. Como já faz um certo tempo dessa morte, seria importante investigar os motivos desse medo, né? Por que você está sentindo medo? Do que você está sentindo medo? Né? O que está acontecendo para você sentir medo? E até tentar fazer uma avaliação, né, com um psicólogo infantil especializado, para entender mesmo as raízes desse medo, do porquê esse medo estar sendo apresentado agora. Tá bom, Paula? Como a Carol disse, como já faz um tempo, né, e é importante às vezes um olhar assim mais próximo para entender mesmo, medo do quê, o porquê desse medo, é importante. Deixa eu ver se tem mais alguma Tem, interação. Carol, tem um filme, tem alguém que está indicando aqui pra gente, que é a Lidiane. Ela está Sim, o indicando. Caderno de Tommy. Não conheço. Vou colocar aqui na minha Ele, lista se para não me engano, assistir. está na Netflix. Eu É, anotei ele, já está tá. na minha lista. Parece ser muito bom. Lidiane, muito obrigada pela indicação. Olha, Neide, uma mãe com uma doença fora de possibilidade de tratamento escreve um diário para o filho. É Olha só. interessante, faz mais ou menos esses 7 minutos antes da meia-noite, tem mais ou menos assim uma relação. É uma mãe que já vai ali explicando para o filho, de uma maneira assim, para ele entendendo, a partir de como ele entende a morte. É bem interessante. Vou colocar isso aqui para assistir também. Obrigada, Lidiane, pela indicação. E também trouxemos algumas indicações de livros. Esses 3 primeiros livros, né? Para Onde Vamos Quando Desaparecemos, O Pato, a Morte, a Tulipa e É Assim. Esses livros eles podem ser utilizados em casa, os pais podem conversar com a criança, mostrar o livro, contar a história, né, para a criança, porque todos eles vão abordar o tema morte, o tema luto de alguma forma. E todos eles abordam de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, que é justamente feito para o público infantil. E esse último livro, né, A Arte de Falar da Morte para Crianças, também pode ser utilizado pelos pais, né, até mesmo para um entendimento maior de como a criança vai perceber a morte, como a criança vai vivenciar o luto. Mas também pode ser utilizado por profissionais, né? Inclusive, a gente acabou utilizando ele em alguns momentos da nossa palestra, né, Neide?
Sim, e até profissionais da educação, porque tem até, Exato. né, ressalta muito essa questão do luto na escola, na sala de aula, que às vezes a criança ou adolescente está ali passando por um processo de luto e a dificuldade que ele tem dentro da escola, dentro dessa instituição, de colocar esses sentimentos ali para passar. Teve mais uma participação, Carol, da Lidiane. A que indicou o filme, ela perguntou aqui, ó: "Como falar com um adulto que não tem essa relação, né, entre aspas, positivas com as perdas do dia a dia, por exemplo?". É interessante, mas é a partir de como uma criança, como que essa pessoa está se sentindo, né? Como que você pode chegar a partir do que ele vai trazendo também. E às vezes, se tiver com muita dificuldade, talvez seja interessante a busca de um profissional, para ter esse espaço, porque às vezes as pessoas ela querem um espaço para poder falar sobre o que ela sente. E às vezes não consegue, ou dentro da Sim. própria casa, ou com os amigos, tem uma certa dificuldade mesmo de falar sobre as emoções. E às vezes, num processo psicoterapêutico, é onde a pessoa aos poucos vai conseguindo falar sobre a culpa, a tristeza, o medo. Exato. É um ambiente de acolhimento, né, sem julgamento, sem minimização dos sintomas, dos sentimentos, das reações. Então, acaba sendo importante em muitos casos. É claro que nem todo mundo vai precisar de psicoterapia para poder lidar, né, com as reações do luto, no momento ali que ela está vivenciando um processo de luto, mas em alguns casos é importante, né? Justamente para pessoas que acabam não tendo esse espaço, né? Acabam não tendo a legitimação em casa, ou mesmo com as pessoas que estão ali em sua volta. E é isso, pessoal. Deixamos aqui as referências que utilizamos para nos basear na palestra de hoje. Nós temos alguns recadinhos para vocês antes de conversarmos, de tirarmos as dúvidas, caso alguém tenha. Gostaríamos de saber se alguém tem interesse em participar de um grupo de estudos sobre luto. Eu sei que aqui tem pessoas que não são psicólogas, mas também tem pessoas que são. Então, a gente gostaria de saber, né, se existem profissionais, se existem psicólogas aqui, ou até mesmo pessoas de outras profissões que gostariam de participar de um grupo de estudos sobre luto, e pessoas que estejam em processo de luto, que gostariam também de participar de um grupo de escuta e acolhimento para enlutados. Se alguém tiver interesse, por gentileza, enviem mensagem para o ICATEPSE, pode ser pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, demonstrando esse interesse, porque a gente está conversando sobre esse assunto, provavelmente isso ocorrerá, né, brevemente, no próximo semestre, enfim, é um plano que a gente tem justamente para poder abordar esse tema mais vezes e com mais pessoas. Exatamente. Pode ser no próximo, e às vezes a gente antecipa também um pouco, né? Mas quem tiver interesse pode avisar, entrar em contato aí nos contatos que a Carol comentou. Já tivemos algumas Ai, que pessoas que legal, comentaram que têm bacana. interesse. Gente, por favor, ó, o ICATEPSE já deixou aqui o e-mail, então, por gentileza, entrem em contato, tá? Falem que vocês têm esse interesse para a gente justamente colocar isso em prática, para esse plano sair do papel. A gente já vem conversando sobre isso há algum tempo, né, Neide? Sim, E é algo que a gente gostaria de fazer, mas para isso a gente precisa saber se há pessoas interessadas, né? Mas a gente já fica feliz que isso já tenha sido demonstrado. a Janaína, ela é professora de enfermagem e trabalha com a temática. Exatamente, o Olha luto só está que em todos bacana. os lugares, né? E lembrando, no Exato. próximo sábado a gente tem a nosso último dia de roda de conversa sobre o luto, que é o luto e a pandemia, desse momento Sim, que, né, nessa conjuntura social que estamos vivendo. sim, com certeza. Bacana. É muito importante ainda falar sobre a luto pandemia, por mais que a gente já
esteja há quase um ano vivenciando, né, Neide? É sempre Exato. importante enfatizar, sempre importante relembrar. A Valéria comentou que tem interesse, tem a consciência de que é um serviço importantíssimo. Parabéns, muito obrigada, Valéria. Realmente é um assunto que deve ser abordado em todos os âmbitos, em todos os ambientes, seja na área da saúde, na área da educação. Todo mundo, né, precisa falar, encarar a morte como um tema necessário. É o spoiler da A Lídia, vida. sim. A Lídia, que bom ouvir essas meninas. Obrigada por compartilharem esse conhecimento e essa consciência. Imagina, Lídia, a gente que Nós que agradece agradecemos pela a todos e participação. todas. Obrigada, Ana. Obrigada pela participação. Obrigada a todos e Obrigada a todas. todos. A Nós dica vamos deixar aqui o de nosso contato. é, Sim, contato do ICATEPSE também. Mais uma vez vou reforçar, se vocês tiverem interesse de participar ou do grupo de estudo sobre luto ou do grupo de acolhimento e escuta para enlutados, entre em contato com o ICATEPSE para a gente poder ter esse conhecimento e formalizar, né, Neide? Colocar em prática tirar do esse plano papel que a nosso gente projeto e tem. colocar. Exato, Tem alguém que perguntou, a Ana exatamente. perguntou se vai ser no mesmo horário. Sim, Ana, todas as nossas rodas às 10 horas da manhã. A próxima vai ser 10 horas, Isso. no próximo sábado, dia 27 de fevereiro. Exatamente, o nosso último encontro desse ciclo de É, palestras que vem ocorrendo no mês de fevereiro. E é isso, pessoal, muito agradecemos mais uma obrigada. vez a presença de todos, obrigada mais uma vez pelas participações, pela interação, foi muito bacana, muito importante ter mais esse encontro com vocês. E até sábado que vem. E obrigada, Icatepse, também, né? Sim, com certeza, muito obrigada mais uma vez pela parceria, pela oportunidade. Vamos Obrigada, fortalecer os Silvia. coletivos. Sim. Então tá bom, pessoal. Obrigada mais uma vez, viu? Bom final de Um semana para todos e abraço. todas. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.